Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, De Pierre Informática, Pré-Fabricados Tamoios. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro da cidade de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Neste programa, o expositor espírita Adeilson Salles falará sobre o tema Jovens, Adultos e Velhos. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais um Café com Luz. Esse programa que abre esse espaço para nós falarmos da essencialidade, dos valores do espírito, de uma maneira mais informal, tomando um cafezinho, batendo um dedinho de prosa, como dizem os mineiros, e de uma forma em que a gente possa tratar de assuntos tão importantes da nossa vida, só que trazendo você para essa mesa também. Você já tomou seu café? Nós sabemos qual é a hora que você está nos assistindo. Então vem para cá e para o Café de Luz de hoje, desse momento, a gente traz aqui o nosso querido Adeilson Salles. Oh, Deus, que prazer. Prazer é meu, Maurício. Alegria é minha estar aqui no Café com Luz. Poxa. Adeilson, eu vou fazer uma biografia rápida só para o pessoal saber. Okay. O nosso amigo Adeilson, ele é natural do Guarujá, não é isso? Isso. E nasceu em São Paulo, mas agora já está caminhando nas federações do Rio Grande do Sul, do Paraná, Pernambuco, Goiás. E o trabalho dentro do movimento espírita do nosso amigo está muito direcionado à infância, à juventude. Então, a literatura espírita, porque é o nosso lastro, né? Verdade. Mas não só preso a isso, né? Porque o que é do bem pode ser compartilhado com todos. E é sobre esse trabalho que o Adeilson, inclusive, pela FEB, editora, né? Está com trabalhos também, além de outros, e a gente vai falar não só do trabalho específico, Adeilson. Então, para a gente começar esse nosso café, eu queria que você colocasse um pouquinho por que há essa necessidade da gente ter uma atenção especial para tratar desse assunto evangelho, né? Vamos falar de evangelho. Para esse público, é simplesmente o lado lúdico? Quais são as preocupações atuais que a gente precisa estar com isso em mente? Bom, Maurício, nós temos que nos preocupar, como reencarnacionistas que somos, com os lares e as famílias que irão nos receber no futuro. E isso só pode se dar de uma maneira assim tranquila e equilibrada, cuidando das crianças e dos jovens. Então, a minha preocupação com relação à literatura infanto-juvenil, ao trabalho voltado para a criança e para o jovem, é que eu vou ter que reencarnar. E o quadro hoje do mundo está muito complicado, muito complexo, e faltam referências positivas para a criança, para o jovem e para a própria família de uma maneira geral. Então, quando eu escrevi o primeiro livro infantil, lançado pela FEB, na Bienal do Rio de Janeiro, em 2007, Belinha e ela, Gata Bernadette, em homenagem à minha neta, a Isabela, eu tinha já uma preocupação em passar uma informação para a criança, na época uma criança, minha neta, uma informação pedagogicamente adequada, que ela tivesse acesso a essas informações que me fazem tão bem acerca da doutrina espírita. Só que a Isabela era criança em 2007 e hoje já é uma adolescente. Então ela cresceu e eu fui procurar livros. Como é que eu vou conversar com ela agora, né? A pedagogia. Sem dúvida. O recurso muda, tem que mudar. Sim. E as necessidades são outras, não é? E aí eu me preocupei em literatura juvenil e procurei, não encontrei muita coisa. Para tratar de evangelho. E evangelho no sentido de não é o meu, o seu. O evangelho como fonte de amor, como proposta de ética dos valores de Jesus, né? Sim, mas veja, Maurício, para adaptar essa linguagem,
Como eu não encontrei recursos no próprio meio espírita, eu abracei a literatura laica. Então eu fui ler os grandes autores da literatura laica. Que bacana. Então eu ia no sebo, comprava 4, 5, 10 livros e lia os livros até que a mente, a espiritualidade me inspirando, foi me abrindo os caminhos e eu comecei a escrever para o público juvenil. Porque, se você me permite fazer aí parafraseando aquela mensagem da doutrina espírita que diz que a bandeira do espiritismo que diz que fora da caridade não há salvação, eu afirmaria hoje, sem medo de errar, que fora da educação não tem solução. E a educação que eu me refiro não é a educação acadêmica, aquela que forma. Essa a gente chama de instrução, né? Sim, sim. Segundo Kardec, educação é a arte de formar caracteres. E a gente puxa isso de dentro. Sim. Era difícil entender isso, sabia, Deilson? Eu tenho certeza. Tirar de dentro. Como é que você pensa isso? Porque as pessoas falam, não, é um ato externo, né? Eu acho que a educação é um ato provocativo com potencial humano. É buscar... Ficou bonito agora? Não, ficou bonito e é verdade. Veja, é despertar o Cristo que há na criança e no jovem. O Cristo que há em você, ele deve ser despertado. E a proposta de educação, que o Espiritismo é uma proposta educativa, não é uma proposta salvacionista. Essa salvação, adaptando o linguajar que vai mudando sim, também, a salvação é esse nosso encontro, né, com esse clima de paz, que independente dos problemas, né? E a linguagem precisa ser adequada, não só ao universo infantil, mas o universo infantil e juvenil também caminha com a evolução da nossa sociedade. Sem dúvida alguma. Eu entendo que a linguagem dos livros infantis de 20, 30 anos atrás não está obsoleta, mas nós não podemos melhorar isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Veja, eu fiz a adaptação do livro Paulo e Estevão para jovens. Lancei pela Federação Espírita Brasileira e pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Foi o primeiro livro, na época, lançado em parceria por duas federativas. E foi um trabalho, é uma obra-prima. Particularmente, eu entendo que é o maior livro espírita de todos os tempos, aquele que toca o coração. Eu li 5 vezes Paulo e Estevão. Talvez por isso eu tenha conseguido esse feito de fazer a adaptação. Eu não poderia extrair nem modificar o conteúdo maravilhoso, mas as palavras deveriam ser adequadas, porque ali existem muitas palavras de um linguajar mais rebuscado e a galera não ia entender o que se está querendo passar. Um livro Paulo e Estevão, que é denso, grosso, o jovem, a grande maioria, tem dificuldades em ler livros assim, né, com esse conteúdo. E aí nós fizemos vamos dizer assim, um resumão, né, mas contando a história de uma forma bem singela, e o livro adaptando a linguagem, como você falou agora há pouco, dessa necessidade, e trouxemos para a criança, para o jovem leitor, esse livro que é realmente uma fonte de luz. E você não está substituindo a obra principal? Não, de forma alguma. É uma forma de despertar a atenção para até uma outra etapa, né? Bom, pessoal, a gente tem o quê? Mais um minutinho? Então tá bom, nós vamos fechar esse primeiro bloco, viu, Adeilson? Mas aproveitando aquilo que você estava falando, só porque o nosso convidado que está tomando um café aí junto com a gente, para a gente começar o outro também falando infância, juventude, madureza, senectude, né? Claro, mas isso é estanque. Sei que são ciclos. Quem é que está passando por esses estágios? É este ser que nós precisamos nos preocupar. Mas isso a gente vai poder tratar no próximo bloco. Até daqui a pouco, pessoal. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DPR Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes,
redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Bom, pessoal, voltamos aqui para o nosso segundo bloco do nosso Café com Luz. Dessa vez com o nosso querido amigo Adeilson Salles, está falando aí de evangelho e voltado, a linguagem voltada para o público infanto-juvenil. Adeilson, vamos fazer uma provocação para o pessoal, claro, né? O pessoal que é espírita já conhece, quem não conhece. Nós, espíritas, entendemos que para o nosso processo educacional, sim. Não é? Nós precisamos de experiências múltiplas para ir adquirindo conhecimento, valores intelectuais, claro. Valores éticos, morais. Isso não consegue, a gente no nosso entendimento não dá. Uma encarnação que varia muito é pouco. Então esse mergulho na carne que a gente fala, essas encarnações, tem esse propósito. E durante esse mergulho a gente parece que tem estágios diferenciados. Como é que isso acontece na visão espírita na infância, na juventude e na madureza? E como é que essa linguagem adequada para despertar de novo esse evangelho? Fala um pouquinho para a gente disso aí. Veja só, Maurício, Allan Kardec indaga as entidades venerandas responsáveis pela codificação espírita. Em O Livro dos Espíritos, na questão 383, ele indaga por que é necessário para o espírito passar pelo período infantil. E eles são muito claros nas respostas, dizendo que é necessário ao espírito passar pelo período infantil, porque é justamente nessa fase em que o coraçãozinho está ali pronto para receber a semente do exemplo, do carinho, né, que vão auxiliar na formação desse ser agora reencarnado. Então o período infantil ele é como uma lavoura, ou a gleba que está pronta para a semeadura, e cabe aos papais, às mamães, aos educadores de uma maneira geral, lançarem as boas sementes, para que chegando já na mocidade, no momento em que desabrocha o espírito, em que as reminiscências de vidas passadas afloram, em que o jovem vai avaliar e já começa a analisar o que ele traz, e o que ele recebeu dos pais, o que ele recebe do mundo, questionamentos, necessidade de posicionamento. Sim, sem dúvida. Então é fundamental que durante a infância, e é por isso que a gente se preocupa com o aspecto educativo que o Espiritismo tem a nos oferecer, para a formação de cidadãos de bem. Realmente, uma criança educada hoje é um perturbado a menos na fila do passe amanhã. E na sociedade, porque quando a gente fala em educação dessa forma, o pessoal está nos assistindo, esse pessoal está querendo enquadrar esse negócio de evangelho. Parece... Não! Quanto mais eu educo, quanto mais eu diferencio o que é certo e errado, e não é tão difícil assim, o que é errado prejudica não só a mim, prejudica os outros, essa noção de justiça que nós estamos usando nos dias de hoje. Por que a sociedade está tão complicada? Porque nós estamos terceirizando processos educacionais, que é a formação de caráter, confundindo com a instrução que também é necessária. Sem dúvida. E aí, todo mundo está preocupado com a questão ecológica, que é fundamental, mas nós temos que falar de uma ecologia maior. A gente está preocupado, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? E tem um clichê, não sei quem foi, que filhos é que nós vamos deixar para esse mundo? É verdade. Então a gente preocupado com as preocupações legítimas do dia a dia. Veja só, Maurício. E o que nós estamos fazendo com esses meninos? Não tem tempo para eles. Você veja a necessidade de uma mensagem espiritualizante, que quando eu lancei os primeiros livros pela FEB, eu nunca planejei que os livros fossem parar dentro das escolas, e foram. Olha que legal. Então, hoje eu faço muitas palestras em escolas, convidados para contar a história para crianças, conversar com os jovens e adolescentes de uma maneira geral, e também com professores e pais. Então, eu nunca imaginei
mas o livro, a espiritualidade é que cuida disso. Você escreve um livro, ele já não lhe pertence mais, porque até ali no ato de escrever você está em parceria e recebendo a inspiração. E a necessidade hoje premente de você levar uma informação para a criança e para o jovem que traga o despertar desse Cristo interior que cada um tem. E esse despertar ele só não é sadio quando, na verdade, a gente falseia, ele não despertou. Aí eu me visto de uma capa ou da intolerância ou da rigidez absoluta, que é sempre um desafio nas relações. É verdade. A criança dá trabalho? Eu penso que dá, mas o adolescente também dá, e o adulto dá um trabalho danado também. O que a gente precisa ter em mente é que nós não estamos lidando com corpos. Isso, Adeilson. Nem de 5 anos, nem de 10 anos, nem de 15, nem de 20, nem de 30. Quem é que está ali, Adeilson? Justamente, estamos lidando com espíritos imortais. A criança, ela vai revelando as suas tendências, mas, de fato, a paternidade e a maternidade é uma missão, porque é justamente nesse período em que nós podemos auxiliar esses espíritos que voltam às lutas do mundo a ter um caminhar mais suave, mais equilibrado, porque a responsabilidade é nossa. Se eles estão nos nossos lares, é porque temos algum vínculo aí com essa galera, temos alguma conexão de vidas transatas. Aí quando a gente vê aqueles querubins, né? Porque só tem querubim, né? É verdade. Aqueles querubins, aqueles anjinhos de asa quebrada, que estão tão bonitinhos, né? E a gente segura na mãozinha, ele dá um chutinho, um beliscão, que verdade, gracinha, né? E aí, de repente, fraternalmente dá vontade de dar uma esganada de vez em quando, né? Sim. Mas tirando desse lado que a gente brinca, é essa hora que a gente ou não pode se iludir pela aparência de fragilidade que não é à toa de inocência que conquista o nosso coração. Claro. Mas eu tenho que perceber já naquele pequenino, antes que ele chegue na adolescência mesmo, quem é que está ali já mostrando os seus valores, as coisas também, boas, mas também algumas encrencas. Eu gosto de dificuldades. E aí ele mostra uma agressividade, uma indolência, porque somos nós. Somos nós, é verdade, é verdade. E aí o pai que observa isso ama, mas pensa, acho que você que falou isso, né? Uma lavoura. Uma lavoura, a planta precisa de cuidado. É verdade. E ela não precisa só de carinho. Às vezes tem que dar uma sacudida nela, uma podada, né? Sim. Eu tenho comentado muito onde vou, com os pais, com professores, que com filho a gente não fala. Eu sempre peço para todo mundo parar de falar com os filhos. Com filho a gente deve conversar. Explica isso, porque senão o pessoal vai ficar bravo com a gente. Com filho se conversa. Isso. É bem diferente falar e conversar. É preciso, a educação é algo tão fascinante, é preciso educar o olhar. Nós que estamos aí vinculados à proposta espírita, precisamos entender que o nosso olhar para a criança, para esses seres que estão aí sob nossa responsabilidade, ele precisa ser mais abrangente, um olhar mais holístico, mais integral, para que a gente não contemple apenas o ser que está no corpo. Observe, Maurício, a criança vai para a escola, tem 10 disciplinas na escola, tira 9 notas altas e 1 nota baixa. Quando chega em casa, qual é a nota que o papai vai valorizar? A nota baixa. O que aconteceu aqui? Justamente. É interessante, mas ele tirou 9 notas altas. Então, a nossa visão sobre educação, ela precisa se ampliar. E o Espiritismo, ele traz uma lente nova para que a gente possa contemplar o filho, a esposa, o marido. É muito diferente. E aí vem um recadinho. Estamos acabando, né, pessoal, esse bloco? E que é importantíssimo. A gente tem que compreender que nem todos estão na mesma faixa. Se a gente sabe que aquele aluno está esforçando, está dando o melhor de si, o melhor de si dele é 5, 6, eu não tenho que brigar porque ele ainda não está conseguindo 9, eu tenho que estimulá-lo. Olha a estratégia pedagógica. É verdade. Não é? É verdade. É isso aí, gente. Nós vamos agora já preparando, nós estamos com os nossos últimos segundos aí para o nosso break, mas vamos iniciar o outro falando um pouquinho de um exemplo de Jesus, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com o último bloco desse nosso bate-papo gostoso. Muito bom. Até daqui a pouco. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil
é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, voltamos aí do nosso pequeno intervalo, estamos aqui no Café com Luz, nosso amigo Adeilson, nós estamos falando de infância, juventude, de romagem dos espíritos, de linguagem adequada para a gente estimular esse processo de educação. E nessa nossa conversa, Adeilson, eu queria, nesse último bloco, a gente pegar, tem uma obra aí, né, que é o Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, é um livro fantástico. A gente tem que ler. Tem que ler, é verdade. E tem um capítulo que fala velhos e moços. Hoje em dia ninguém quer ser velho, né? Porque é um estado da alma, né? É verdade, é verdade. E até a questão do corpo físico ir desgastando também está mudando, né? É verdade, é verdade. Hoje um senhor de 50 anos falando que o senhor, sou jovem, né? Verdade. Então também sou jovem há mais tempo. Sou jovem há mais tempo, eu também estou nessa, já estou começando a usar esse clichê. E nesse capítulo, Jesus, nessa sua lida com os discípulos, que é muito bonita, porque ele é mestre, mas ele se coloca como um amigo, não é que nem a gente que acha que sabe um pouquinho já. Sim. Dá uma empombada, já levanta né? um pouquinho o nariz, né? Eu sou autor, é verdade, sou palestrante, é sou... verdade, E aí não, o mestre era amigo, era companheiro, era um irmãozão. E nesse laço, os discípulos foram também pegando essa rotina. Claro. E nesse capítulo tá ali Tiago, jovem, cheio de energia, e às vezes falavam que Pedro, né, cheio de obrigação, já tá velho, não sei o quê, e Pedro ficou meio chateado com essa história. Será que eu dou conta? Eu tô me sentindo fraco. Esse negócio de movimento espírita, né, Deus? Deixa para os jovens, né? Ou o jovem achando que o velho não dá conta, o velho achando que o jovem não tem responsabilidade. Houve isso também no colégio de discípulos, né? E aí o mestre dá uma cutucada e fala, e Deus tem idade? E fala que a juventude é a infância é a ramagem, a juventude são as flores e a experiência são os frutos. Como é que é isso no dia a dia aí, Adeilson, na tua prática com os jovens, na literatura? Dá para a gente entender dessa forma mesmo? Eu me surpreendo, eu nunca imaginei que eu fosse um dia escrever alguma coisa para os jovens. E eu percebo que toda a relação, independente de idade, ela é baseada na honestidade com que você trata o teu interlocutor. Então, quando um jovem me faz uma pergunta nas escolas sobre sexo, sobre sexualidade, eu não saio pela tangente, eu olho nos olhos dele como pai, como educador e converso naturalmente. Não existem barreiras quando há um diálogo que sintonize honestamente com o coração do interlocutor. Então eu me dou muito bem com o jovem, me dou muito bem com a criança, porque a gente sempre trata de uma maneira muito respeitosa. Nós somos herdeiros de uma educação muito impositiva. Então, um estágio, né? Foi um estágio. O meu pai, ele não admitia que eu contestasse absolutamente nada do que ele colocasse. E hoje não. O jovem quer saber por quê. Se você diz que não, ele quer saber por que não. Se você diz que sim, ele quer saber por que sim. Então, o que eu vejo claramente é que não existe, na realidade, a condição
de uma idade avançada, fisicamente falando. O que existe, em muitos momentos, é a dificuldade de dialogar, entender e aceitar o mundo do outro, o universo em que o outro está transitando. Não dá para você conhecer seu filho, jovem, adolescente, sem que você participe do mundo dele. Jesus dialogava conosco, tinha autoridade moral, Sim. exercia essa autoridade, tinha respeito e não tinha bagunça. Mas ele não exercia autoritarismo, né, Maurício? Isso. Então, a autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Quando a autoridade, ela é moral, ela é pelo exemplo. É tudo que a gente faz em casa, na rua, onde tem uma criança e um jovem, eles estão nos observando. Então, não tem como você ter um discurso eloquente e muito pomposo para o teu filho adolescente e em casa você age de uma maneira diferente. Ele está vendo o que você está fazendo. Então, está vendo o que está fazendo e também às vezes nós estamos sentindo que a gente quer educá-lo sem criar pontes. Você falou em barreiras. Sim. Como é que eu crio pontes com um jovem se eu quero usar sempre do linguajar ou das estratégias que eu lido na fase adulta? Também não é necessário criar essas pontes? É necessário criar pontes. E essas pontes são criadas quando nós nos permitimos ter paciência para ouvir um pouquinho das músicas que eles gostam de ouvir, sem recriminar. Quando nós nos permitimos não adjetivar os nossos filhos. Senão, quando nós não criamos comparações dos nossos filhos com o filho do vizinho ou com o outro irmão dentro de casa. Essas coisas erguem barreiras invisíveis muito difíceis de serem quebradas. Então, lidar com criança, com jovem e com a madureza ou com a senectude, eu não vejo que existam barreiras criadas pela idade cronológica, pela idade física. As barreiras elas estão justamente na maneira como você tem um olhar abrangente, sem preconceitos, em que você entenda que cada idade, a criança tem o que ensinar, o jovem tem o que ensinar e o idoso tem o que ensinar. E todos têm o que aprender. Dentro de casa, filhos, pais, todos são parceiros. Isso. É porque o nosso medo no jogo de poder e não de conquista de coração é do domínio. Já que eu sou mais velho, do domínio. Eu tenho que controlar. E esse controle pode ser exercido de uma forma de confiança. Então Jesus motivava, conquistava pela força do exemplo, mas ele queria dizer de todas as formas que ele entendia aquele coração. É verdade. Que ele amava realmente. É verdade, Maurício. Aí está o detalhe mais importante. Auscultar a alma, o coração. E para isso, nós precisamos educar os nossos ouvidos, porque o processo de educação é amplo, educar a nossa maneira de ver. Então veja o quanto nós temos ainda a aprender com isso. Aprender, é verdade. Para a gente fechar nosso bate-papo, o pessoal está nos alertando, eu vou pedir permissão para ler para vocês. Claro. E você faz o fecho para a gente. Claro, tá bom? É dentro desse capítulo Velhos e Moços, isso Jesus, né, falando para Pedro. Sim. Olha só, Pedro, você acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Olha que bacana. Poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço, Pedro. E não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Ou seja, a obra pertence a Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Sim. Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita das nossas almas não deve ser intransferível. Aí ele vai falando. Olha, não te magoe a palestra dos jovens na terra. Né? A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas também pode enfeitar o cortejo das ilusões. Né? Aí olha só, ele fecha, olha, vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite, mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Agora pega isso aí, Deus, e fecha para nós. As gerações se sucedem. Cada geração vai à frente abrindo caminhos. Então aqueles que hoje já estão entrando numa idade mais avançada, na madureza e na senectude, são aqueles que abriram o caminho para que o jovem possa passar. Os jovens, por sua vez, seguirão com a caminhada, abrindo o caminho para outros que virão. É a lei da reencarnação e é a lei do amor de Deus para todos nós. Então, é nesse clima gostoso que a gente se despede por hora. Quem sabe a gente vai ter outras oportunidades. Adeus, muito obrigado. Obrigado eu. Que bom. Olha, um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo Café com Luz.
Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Assista agora ao quadro musical Mundo Maior, parceria USE Intermunicipal de Tupã e a TV Mundo Maior de Guarulhos. A gravação
quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Oh mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um, e assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasia. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. Essa música ela retrata um pouco do meu caminho espiritual, da minha busca de evolução, de autoconhecimento. Ela, como muitas músicas, ela veio a partir de uma vontade de pedir algo ao divino, uma melhora interna, uma oração. E para mim esse é o sentido mesmo, assim, de estar aqui nessa vida. Eu sinto que a gente tem algo a aprender e algo a melhorar, então essa é a minha busca e é isso que eu passo nas minhas músicas. Encerramos aqui o nosso programa, gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Espero você no nosso próximo programa. Até lá! Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais.
Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.